hoje ele deu uma entrevista a uma emissora de televisão e ele colocou claramente uma divergência muito grande do pensamento majoritário das pessoas que apoiam o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu vou ler algumas aspas do próprio Tarcísio aqui para que vocês possam repercutir. Segundo o governador eleito de São Paulo, o Brasil está muito tenso e dividido, precisa pacificar. E aí ele diz o seguinte: teve um evento, um jantar com ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TSE, do TCU, e na divisão das mesas me colocaram ao lado do ministro Luiz Roberto Barroso. Queriam que eu me levantasse e saísse do jantar? Eu sou governador eleito de São Paulo. Vou conversar, sim, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí ele continua: não vou fazer o que erramos no governo federal de tensionar com poderes. Vamos conversar com ministros do Supremo Tribunal Federal. E Barroso é um ministro preparadíssimo, razoável. Sempre que eu, na condição de ministro da Infraestrutura, precisei dele, ele ajudou o Ministério, sempre votou a favor das nossas demandas, mas os caras me esculhambaram. O meu ponto é o seguinte: estamos aqui diante do candidato a governador e governador eleito do presidente Jair Bolsonaro, Constantino. Como é que fica? Não, sem dúvida. Veja, o Tarcísio tem muitos méritos, mas ninguém vai fingir que não sabe de onde ele veio. Ele mesmo disse recentemente também que nunca foi um bolsonarista raiz e ele não liga para essa coisa de ideologia. É isso mesmo, ele é um tecnocrata, era um tecnocrata do governo Dilma, eficiente. O presidente Bolsonaro, por escolher ministérios técnicos, coisa que já virou passado, porque o Lula está à luz do dia fazendo leilão, né, para os feudos partidários uma vez mais. Ele teve autonomia para poder implementar a sua política de gestão eficiente, pragmática, com políticas públicas público-privadas, e é isso. Agora, ele não é um cara que vai entrar em guerra cultural, que vai dar importância para outras pautas. Ninguém nunca perguntou o que ele acha sobre aborto, o que ele acha sobre ideologia de gênero. Então, ele não é um cara de direita, e nunca foi, tá tudo certo. Ele é um gestor tecnocrata eficiente. E para gerir São Paulo, é até bom que seja isso mesmo. Ele tem lá que tocar essa agenda dele. Claro, seria interessante ele compreender melhor a guerra cultural para não deixar, por exemplo, a Secretaria de Educação na mão de alguém que vá deixar os doutrinadores todos aparelharem de vez as escolas e universidades públicas. Mas o Tarcísio está fazendo um jogo de pragmatismo. Eu fui eleito governador de São Paulo, preciso gerir a cidade, preciso me dar bem com todo mundo. Tá tudo certo, ele não é candidato a presidente, ele não é nada disso. Só que a gente tem que entender que certas mensagens não são interessantes para o país. Quer dizer, você ficar elogiando alguém como Barroso, que é alguém que atenta contra a Constituição, que de forma confessa ele quer empurrar a história em vez de proteger a Carta Magna, né? Não é legal ficar elogiando o Barroso. O Barroso é alguém que só merece críticas, né, na postura que ele ocupa à frente do Supremo. Então, eu entendo o lado do Tarcísio, mas eu também vou me reservar o direito de apontar que o Tarcísio serve até a página 3. Ele é isso. Ele é um gestor eficiente. Eu estou preocupado com a guerra cultural. Eu estou preocupado em impedir que o Brasil vire a Venezuela. E isso não se faz só com gestores eficientes. A Venezuela deve ter um ou outro lá, gestor eficiente, mas não adianta mais muita coisa. São 5h29. Antes da gente continuar a conversa aqui no 3 em 1, deixa eu acionar aqui o nosso Daniel Caniato, que já está preparado, porque daqui a pouquinho começa os Pingos nos Is aqui na programação da Jovem Pan News. E o Dani vai contar para a gente quais serão os principais destaques desta segunda-feira, certo, Dani? Isso aí, Paulo. Um grande abraço a você, aos amigos que acompanham o programa 3 em 1. Segunda-feira, dia de Jogo do Brasil, tem 3 em 1. Tem o programa Os Pingos nos Is. Daqui a pouco, muita notícia, muita informação. Vamos falar de um projeto de lei de um deputado do PT. Olha só, ele quer proibir o uso político de símbolos brasileiros, como, por exemplo, a bandeira do Brasil e também o hino nacional. A gente também vai repercutir a especulação do nome de Paulo Guedes, ele ainda é o ministro da Economia, para integrar a equipe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E tem uma resposta do Elon Musk, novo dono do Twitter, a um usuário da plataforma, em que ele levanta suspeitas sobre o favorecimento da esquerda pela plataforma durante as eleições deste ano aqui no Brasil. E tem uma entrevista especial, exclusiva, com a deputada Bia Kicis, que teve as suas redes sociais suspensas
por ordem de Alexandre de Moraes. Tudo isso e muito mais, sempre com as análises de José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, Paulo Figueiredo, Coronel Gerson Gomes e hoje com a gente também Ricardo Salles. Eu conto com a audiência de todos vocês um pouco mais cedo no YouTube, daqui a pouquinho, às 5h40. Então, os Pingos nos Is, edição especial de segunda-feira. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Boa semana. Muito bem, Daniel Caniato participando com a gente aqui do 3 em 1 e avisando a todos, os Pingos nos Is começa daqui a pouquinho, então fiquem ligados, ligadíssimos em toda a programação da Jovem Pan News. Serrão, vamos voltar à nossa conversa aqui sobre essas falas do governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas, porque ele crava e tem uma fala muito forte dizendo que não vai fazer o que erramos no governo federal de tensionar com os poderes. Ou seja, ele está dizendo que esse tensionamento que existe hoje com o Supremo é algo errado. Exatamente, foi o que ele disse. Agora vamos avaliar o mundo real. Eu gosto de falar muito no mundo real. Foi o presidente Jair Bolsonaro que tensionou com o poder judiciário ou foi a juristocracia quem tensionou com o Jair Bolsonaro? A pergunta tem que ser feita de maneira dialética, tá? Bolsonaro errou um pouco mais, errou um pouco menos, tá? Aí você pode ir para esse debate, ok? Pacificação, vamos lá. Como é que você vai promover uma pacificação se são os senhores da guerra que continuam com a guerra? Eles não querem pacificação de coisa nenhuma. Então como é que você vai ter pacificação se o outro lado que promove a guerra, que tem a caneta poderosa, cheia de tinta cara, hein? Aquela tinta lá é cara. Eles não querem a paz. Então a paz fica inviável quando os senhores da guerra não querem a paz. Então esse ponto, é isso aí que tem que se discutir em relação ao que o Tarcísio falou. Agora, claramente, essa declaração dele coloca ele em absoluta rota de colisão com Jair Bolsonaro e com tudo que Jair Bolsonaro fez. Aí agora vão dizer, isso foi uma ingratidão, né? Agora vem um monte de narrativa, vem um monte de história, uma solução que tem que partir de alguém. Primeiro, os senhores da guerra têm que ser chamados e dizer, amiguinho, parou, chega, ponto. Ok? Tem que parar, é isso. Alguém tem que chegar e dizer, pare, não dá mais. Não dá mais, porque isso vai acabar mal. A população não aguenta mais isso. O agronegócio não aguenta mais isso. O índio não aguenta mais isso. As pessoas, em sua maioria nas redes sociais, não suportam mais isso. Então, a juristocracia vai viver na bolha dela para fazer o que ela quer, o que ela acha, o que as mentes iluminadas acham que vale e resolvem tudo isso depois em jantarzinho, passeiozinho, conversazinha de bastidor. Cara, o mundo não é assim. O mundo real não opera dessa maneira. Então é hora do Brasil ser levado a sério pelas pessoas que têm comando para isso. Quem não fizer isso vai pagar o alto preço que a história cobrará. Cristiano, como é que você vê essas declarações do governador Tarcísio? Olha, Tarcísio sendo Tarcísio. O Tarcísio ele está sendo exatamente o que ele é e ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro como sendo o candidato do grupo do presidente Bolsonaro ao governo de São Paulo, com o presidente da República já conhecendo essa característica de Tarcísio. Tarcísio, como foi bem colocado pelo Constantino, é um técnico, é um quadro do serviço público, já serviu a diversos governos, inclusive o governo do PT. Ele se elegeu governador amparado por uma coalizão essa composta por partidos políticos como republicanos, como o PSD do ex-ministro Gilberto Kassab, como o próprio PL do presidente Bolsonaro. Ele tem uma postura muito mais institucionalizada do diálogo. Aliás, os debates eleitorais para governador eram debates de muito bom nível até, vamos dizer assim, se comparado aos debates presidenciais. Por quê? Porque Tarcísio, ele tem esse perfil. Então, o Tarcísio ele está fazendo exatamente o que ele estaria colocado para fazer.
caso fosse da ideia, do interesse do presidente Bolsonaro, que o governador de São Paulo tivesse uma outra postura, ele teria outras dezenas de nomes para escolher. Se ele escolheu Tarcísio, ele escolheu Tarcísio sabendo que Tarcísio teria uma postura muito mais diplomática do que outros nomes vinculados ao presidente Bolsonaro. Constantino, falando em Tarcísio, aqui hoje surgiu o rumor, né, de que o ministro Paulo Guedes poderia ser oficialmente, aliás, foi convidado oficialmente para ser o novo secretário da Fazenda aqui em São Paulo. Eu quero saber de você se você acha que existe alguma possibilidade disso se concretizar. Olha, eu prefiro que o Paulo Guedes continue onde ele está, ministro da Economia do Brasil. Acho que o Brasil todo prefere. Agora, pelo menos aquele que sabe fazer conta, aquela parte que sabe fazer conta e entende que economia não é um jogo de soma zero, né? Agora, é óbvio que se ele aceitar um convite desses, São Paulo ganha muito. Ele é alguém muito preparado, né? É o melhor quadro que já passou pelo Ministério da Economia no Brasil. E se ele for para São Paulo com Derrite cuidando da segurança pública, o Tarcísio, em que pese a deficiência no lado da guerra cultural, que não é papel de um governador necessariamente, apontando nomes técnicos e fazendo uma gestão eficiente. O que vai acontecer, Paulo, é o óbvio. São Paulo vai descolar ainda mais do resto do Brasil. Aí depois os demagogos da esquerda vão explorar isso no Nordeste, dizendo que a culpa da miséria nordestina é da riqueza paulistana. Quer dizer, de novo, né? São Paulo está fazendo o dever de casa. Votou certo, colocou um governador para gerir o Estado competente, né? Que vai montar um ministério eminentemente técnico, uma ou outra concessão ali ao Kassab, e colocou um cara linha dura na segurança, quer chamar o melhor economista aí, liberal, que montou uma baita equipe no governo federal para gerir a Secretaria de Economia, as finanças do Estado. Quer dizer, se o Paulo Guedes aceitar, São Paulo só tem a ganhar com isso e vai descolar ainda mais do resto do Brasil. O problema é que está inserido num contexto nacional e esse cenário vai piorar para todo mundo. Inflação, baixo crescimento, isso é inevitável em se tratando do Lula e Fernando Haddad, ao que tudo indica, cuidando da pasta econômica nacional. Serrão, quem fez esse caminho de sair do Ministério e seguir para a Secretaria da Fazenda foi o próprio Meirelles, né? Isso, mas o Meirelles é um outro contexto, né? O Meirelles é um estrategista de outra maneira, de outra forma, ele opera de outro jeito. Visão de banqueiro. Será que Paulo Guedes vai ter interesse em vir para cá, para São Paulo, para operar a visão de banqueiro também na Secretaria de Fazenda? Eu creio que não. Acho que não seria. É um nome excelente, mas não é um nome adequado para essa realidade de secretário de Estado. Aqui precisa de um técnico que entenda do equilíbrio de finanças e da capacidade que São Paulo vai ter de ser o Estado ponta de lança da federação. Porque isso vai acontecer, nós vamos ter, isso que o Constantino observou agora é algo muito importante. Nós vamos ter aqui no Brasil possibilidade de haver ilhas de excelência. E o pior, o governo federal não vai ter como interferir demais nessas ilhas de excelência, não. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, lá na pandemia, ele garantiu a autonomia dos estados e dos municípios. Aí agora vai revogar isso porque mudou o governo? Vai voltar o centralismo soviético só porque Stalinácio vai assumir o poder? Não, né? Não, depois que você acostumou com isso, você não volta atrás. Da mesma forma, a questão do Congresso Nacional, o ponto das emendas do relator ali, aquele caso ali que é esquisito, que precisa de transparência, mas aquilo ali foi um momento em que o Congresso resolveu cumprir o seu papel de ter independência e soberania sobre a questão orçamentária. Você vai voltar atrás nisso também? E o Supremo vai avaliar isso? Olha só, olha quanta doideira que está acontecendo e nós não estamos dando conta disso. A imprensa brasileira, majoritariamente, exceto a gente aqui na Jovem Pan, não está falando do problema real, da gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje. O Supremo Tribunal Federal criou toda uma série de problemas institucionais para o país e eles não querem resolver esse problema agora. E pior, fazem carinha de paisagem mostrando que eles não são os culpados pelo problema.
O problema, a culpa é do Bolsonaro, tudo é da culpa do Bolsonaro. Então, culpa do Bolsonaro, vamos prender o Bolsonaro. É isso, a ideia é essa. Vamos arrumar um inquérito do fim do mundo aí qualquer e prender o Bolsonaro por qualquer motivo. O Bolsonaro está até emocionado, está chorando, vai chorar na cadeia, né? É isso que eles querem que aconteça? Não pode ser, né? Cristiano, Paulo Guedes secretário, será que isso acontece? Olha, eu torço bastante. Eu vejo que ele vem justamente a enriquecer ainda mais o secretariado do governador Tarcísio. Eu vejo que Tarcísio ele está mostrando justamente a sua feição nesse secretariado, trazendo os nomes ligados aos partidos, ao grupo político que o apoiou, mas também tendo sempre uma preocupação técnica de nomes experimentados. Se fala também do Bruno Bianco, né, para assumir a Secretaria de Justiça, aqui um outro nome que também teria um peso ministerial vindo para assumir uma secretaria no governo do estado. No meu entendimento, Tarcísio está fazendo realmente, seguindo a receita que manda o figurino, aliando o aspecto técnico, a exigência técnica, com o aspecto político necessário para que ele possa governar São Paulo e aí sobressair, fazer com que o estado de São Paulo realmente sobressaia ainda mais em relação a outros estados do país.